Então, boa tarde a todas e todos que estão presentes no nosso segundo encontro do ciclo de estudos de equidade e trabalho no SUS. Isso é uma atividade integrada ao projeto PET Saúde, ao programa PET Saúde Equidade, edição 2024-26, uma atividade sendo desenvolvida junto ao grupo de aprendizagem tutorial 2. Hoje a gente tem a imensa alegria e satisfação de receber para dialogar com o nosso grupo. Aqui a gente, além do GAT2, a gente também tem a representação de preceptores, tutores de outros grupos tutoriais que compõem esse programa e esse projeto que está acontecendo nessa edição. Então, eu já visualizei aqui o GAT1, GAT4, GAT5 também representado, GAT3, com a preceptoria aqui da Milena. Então, para a gente é uma satisfação imensa estar fazendo esse processo de formação de forma integrada com os outros GATs também que compõem todo esse projeto amplo e com foco na equidade no trabalho do SUS. A gente está recebendo nesse segundo encontro a Melissa Pina, ela é psicóloga na Secretaria de Estado da Saúde do DF, ela é mestre, quase que eu falei mestrando, olha só, mestre, ela já defendeu, só falta o diploma agora, né, Melissa? Mas já está com a ata, então, mestra em saúde coletiva aqui pela Universidade Federal de Goiás. E eu vou passar a palavra para ela para que ela também possa se apresentar, falar do seu lugar de representações, para além de trabalhadora do SUS, né? Melissa tem também uma vasta experiência nesse diálogo que a gente vai trazer hoje, pensando a população negra e essas nuances relacionadas ao Sistema Único de Saúde. E, assim, para mim é uma honra imensa, a Melissa foi me orientando do mestrado. A gente, inclusive o texto de referência desse encontro foi um produto dessa nossa parceria e desse vínculo tão produtivo e amoroso que a gente construiu ao longo do período do mestrado. E a gente tem uma proposta aí de vir mais artigos, né, Melissa? Acho que a gente deu um tempinho assim para descansar. A Melissa defendeu, acho que foi em maio, né, Melissa? Foi em abril, finalzinho de abril. E aí, então, a gente agora está trabalhando aí, pensando desdobramentos da dissertação, que ela vai falar um pouco desses resultados aqui com vocês também. É isso, Melissa, passo a palavra para você, agradecendo sua presença aqui com a gente no segundo encontro, e fica à vontade aí para falar um pouquinho de você e iniciar essa parte da mediação com conceitos, um pouco dessa teoria relacionada à população negra. Então, tá bom. Gente, primeiro, né, boa tarde a todos, né? Primeiro, quero agradecer a professora Fernanda, né, minha orientadora, por esse convite, acho que muito especial de estar aqui discutindo esse tema tão relevante com vocês, né? Dela ter... eu vou chamar a Melissa, fiquei muito feliz, né? Estou aqui um pouco nervosa, mas acho que faz parte, mas estou muito feliz de estar aqui, né, como profissional também do SUS há 24 anos, que eu já trabalho no SUS, há 14 como psicóloga, e também de contextualizar um pouquinho, né, essa questão do racismo estrutural que a gente vivencia ao longo né, de todo esse processo de trabalho aí, na nossa vida pessoal também. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder, acho que, trazer um pouquinho, né, dessas vivências, trazer um pouquinho desses conceitos, e que é a proposta também do mestrado profissional, né, a gente disseminar esse conhecimento, disseminar também todo o trabalho que foi construído nesses 2 anos e meio, eu e a professora Fernanda, a professora Marta também, né, com muito carinho também, e acho que é resultado de todo esse processo, né, dessa construção coletiva que a gente está aqui hoje, então eu queria muito agradecer. Estou imensamente feliz de estar aqui com vocês. Eu vou estar compartilhando aqui os slides, aí vou ver se vai ficar legal e vocês podem me apontar também se eu estou falando muito rápido, né, se quer que eu dê uma parada para a gente discutir algum dos conceitos, tá bom? Melissa, eu vou ficar no suporte com você, acompanhando o chat também, se tiver perguntas, porque a lógica de um ciclo de estudo é ser dialógico mesmo. Então, todos que estão presentes, todas as pessoas que estão presentes, fiquem à vontade. Se quiser abrir o microfone, fazer alguma consideração ao longo da fala da Melissa, pode levantar a mão, eu vou sinalizando você, tá, Melissa? Tá ótimo. Obrigada, professora. Acho que é aqui.
Ok, está apresentando bem a sua tela. Deixa eu ver se vai passar aqui, legal. É isso que eu estava testando anteriormente. Não está passando. Deixa eu ver aqui. Se você estiver passando as páginas, não estava, ele ficou fixo na primeira tela. Deixa eu só abrir aqui, porque acho que agora vai dar certo. Se você quiser, eu reproduzo aqui também, Melissa. Tá, deixa eu só ver se vai dar certo aqui. Vamos ver aqui. Tá passando. Gente, eu testei isso agora. Ai. Eu posso passar para você, Melissa, sem problema. Pode? Posso, Deixa eu só ver se vai abrir aqui com o Google. Mas não ficou bom, né? Professora, vê se consegue, então, colocar, fazendo favor. Tá, vou compartilhar aqui. Vou tirar. Isso. Então, todos estão me escutando? Tá. Sim, aí você vai só me situando quando for passar e eu vou passando os slides. Tá ótimo, obrigada. Então, vamos falar um pouquinho sobre equidade, trabalho no SUS, né, e contextualizar a questão do racismo estrutural e essas lacunas nas políticas compensatórias. Então, como eu me apresentei, estou na secretaria há 24 anos, e há 14 como psicóloga, passei muito tempo a nível médio e agora há 14 anos como psicóloga e, né, vivenciei muitos episódios também de racismo institucional, né, de racismo tanto com os usuários, com a população negra, como também como servidora, como mulher negra. Né? Então, e ao longo que você vai estudando, você vai percebendo que onde é que você realmente está inserido nesse contexto social e político, né, que vem desse racismo estrutural. Pode passar, professor. Então, para a gente compreender o que foi o colonialismo, é importante também a gente entender essa dominação europeia sobre os povos africanos e da América Latina, né? Enfrentar essas desigualdades no Brasil requer, primeiramente, a gente conhecer o nosso processo histórico, conhecer, né, todo esse sistema socioeconômico capitalista que foi a questão do colonialismo, né, que veio reestruturar todo esse sistema socioeconômico capitalista. Então, foi uma das intenções do colonialismo, né? Outra questão também é essa colonialidade do poder, do saber, né, de gênero também, centrado na questão europeia, e que vai contextualizar, né, quem é que realmente tem o poder, tem a fala nesse sistema, né, social, né, nessa sociedade brasileira. E aí alguns autores, eles apontam, né, igual o Quirrano fala, que o colonialismo ele veio assumir um papel muito importante nessa configuração, né, tanto do capitalismo como da questão também dessa supremacia branca, né, dessa colonialidade do poder de gênero, e ao longo do processo dessa exploração e dominação dos povos negros que foram reduzidos à escravidão. Que ao longo do processo histórico, depois da abolição da escravidão, veio essa questão da concepção de raça, que teve um objetivo, né, de separar essa raça branca como modelo de civilização e superioridade, e a raça negra como, né, a raça que deveria ser dominada, que deveria ser explorada, a raça inferior, né, tida como inferior, como o mais feio, né, o que não dá conta, o que não é inteligente o suficiente,
e que vai culminar em todo esse processo do racismo estrutural. Né? Então, o colonialismo, de uma forma geral, ele vai contextualizar todo esse processo que tem um porquê desse domínio europeu. Né? Então, tem os autores que pontuam que o colonialismo não veio somente para evangelizar, mas veio para dominar, explorar, para tirar a dignidade mesmo dos povos indígenas, dignidade dos povos negros que foram trazidos para a América Latina da forma muito brutal e brutal e que desumanizadora. Exatamente. Né? E tem um porquê. Então, entender o nosso contexto histórico é para entender também por que ainda mantém todas essas desigualdades raciais, essas iniquidades raciais e de gênero também. Pode passar, professor. Eu trouxe aqui essas concepções do racismo, né? Então, para diferenciar um pouco do racismo, essa concepção do racismo em si, do racismo institucional e estrutural. Né? Então, a primeira concepção é baseada em alguns autores, em Almeida também, que vai trazer a questão do racismo estrutural, nessa questão individualista. Então, o racismo ele se apresenta como uma deficiência patológica, né? E que vai originar toda forma de preconceito, de discriminação. O institucional é que confere os privilégios e desvantagens a determinados grupos em razão da raça, né? Essa raça que foi colocada como inferior, como subalterna, e normalizando todos esses atos por meio do poder e da dominação lá desse processo colonial. E o racismo estrutural, que a gente escuta muito, é o modo normal com que o racismo está presente nessas relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas, e faz que essa responsabilização individual, institucional, por esses atos racistas não sejam extintos, né? E continua essa reprodução dessa desigualdade racial e que acaba não tendo essa democracia realmente racial no contexto social brasileiro. Pode passar. Então, essa desigualdade racial no Brasil, ela é uma realidade atual, né? O racismo é uma forma muito sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que combinam em desvantagem ou privilégio para indivíduos, né? A depender do grupo racial que pertence. E que grupos são esses que são privilegiados? Pode passar, professor. Então, eu trouxe aqui esse conceito, né, de branquitude. Então, será que falar sobre isso é necessário? Falar sobre branquitude? Durante o processo mesmo do mestrado, que eu fui fazer algumas, solicitar alguns espaços para estar fazendo a pesquisa, eu escutei muito, né, que agora tudo essa questão de racismo agora virou moda, tudo agora é esse mimimi de racismo, falar sobre os privilégios da branquitude. E aí eu deixo essa questão para vocês estarem pensando, né, será que isso é necessário a gente falar sobre isso, sobre esses privilégios que, né, a branquitude tem, né, que os privilégios são esses, né, e essa supremacia branca, né, que é toda herdada, tem uma herança histórica aí que é mantida, ela é silenciada, né, e que muitos não querem abrir mão mesmo desses privilégios que a pessoa branca em si tem, que a gente chama dos privilégios da branquitude. Tem um livro muito legal, que é da Cida Bento, que vai trazer e contextualizar, né, esses episódios da branquitude, esses pactos da branquitude que são feitos, e ela contextualiza para que esse pacto comece a ser quebrado, principalmente pelo próprio coletivo da branquitude. E aí eu trouxe aqui, será que a branquitude é uma oposição à negritude? Né? Então, o que seria essa negritude? Primeiro é o reconhecimento do fato de ser negro, né? A aceitação do seu destino, da sua história, né? De sua cultura, e aí alguns autores vão apontar a importância dessa identidade, que ela, há algum tempo atrás, ela tem sido, né, de uma forma mais recente, construída. Então, alguns autores vão trazer esse resgate da identidade do negro, né, do sujeito negro, que foi muito pautada no que é bom para o outro, no que é bonito para o outro, né, que foi muito negado dessa própria identidade negra, de resgatar também essa fidelidade, até de questão de
de trazer um pouco dessa mudança do status quo, de buscar esses movimentos realmente, da gente voltar um pouco atrás e retornar nesses movimentos que anteriormente foram feitos, movimentos sociais, para que essa igualdade começasse a ser, né, essa desigualdade começasse a ser reduzida, e a solidariedade com os povos africanos mesmo, né, que são os nossos irmãos negros, e que tem todo um contexto histórico aí que foi negado a eles nesse processo mesmo, quando eles foram trazidos aqui para a América Latina. Então, desde 2012, né, que tem essa questão da obrigatoriedade do censo do IBGE, e que acho que 2022 que realmente teve essa questão, né, dos formulários estarem sendo preenchidos, que é a questão da sua raça, cor, mas qual é a importância, né, de trazer essa definição nos formulários, a gente conhecer qual é a cor, né, dos nossos usuários que nós atendemos, qual é a cor dos sujeitos, né? Eu acho que é importante, primeiro, a gente saber que 56% da população brasileira, né, no último censo aí, de pretos e pardos. Então, as categorias utilizadas pelo IBGE, brancos, pardos, pretos, amarelo e indígena. Então, a soma de pretos e pardos é o que a gente chama da população negra, né? E que é 56% dessa população do nosso país, então ela é negra. Né? E aí eu deixo aqui como questão também, qual é a cor dos profissionais em cargos de chefia e liderança que a gente conhece, né? Qual a cor dos profissionais de serviços considerados precarizados, né? Qual a cor dos nossos políticos, qual é a cor da academia. Então, para a gente começar a questionar um pouquinho, se é 56% da população pretos e pardos, onde é que eles estão nesse momento, né? E aí eu trouxe um pouquinho essa realidade, que ela é invisibilizada ou é uma realidade naturalizada, né? A representatividade em cargos gerencial, que foi apresentado por esses autores em 2022, né? Que traz o livro Os Números da Discriminação Racial. Então, cargo gerencial, branco se sobressai em 69%, comparado a 29% da população negra. Para ter uma equidade de raças, demoraria 96 anos para a gente alcançar um pouco de equilíbrio racial. Sobre a questão da longevidade, não há previsão de equilíbrio. E na questão do equilíbrio de rendas, demoraria 340 anos para acontecer esse equilíbrio total. Então, há uma ausência de equidade racial nessa qualidade de vida da população negra, né, e que muitas vezes ela é ignorada, invisibilizada, naturalizada nesse processo. E aqui eu trouxe um pouquinho falando sobre o nosso processo da dissertação de mestrado, que teve como tema equidade de gênero e raça entre as trabalhadoras no âmbito do SUS. A amostra foi pequena, foi de apenas 40 profissionais, mas que abrangeu as 7 regiões, né, daqui da Secretaria de Saúde, que é composta por 7 regiões. Então, ela foi uma abordagem qualitativa, de cunho exploratório, transversal, né, uma amostragem por cotas de trabalhadoras, tanto de múltiplos vínculos na secretaria, né? Residentes, terceirizadas e as profissionais que eram concursadas. Então, o que apresentou de forma geral? Que elas têm uma estabilidade financeira, 67,5%, a faixa etária entre 40 a 50 anos, tempo de serviço concursada de 6 a 15 anos, e que desconhecem de curso de capacitação sobre a temática racial de gênero na SES, 80%, que eu acho que é um dado muito significativo, né? Desconhece curso ou capacitação sobre a temática, 80%, e necessidade de discutir o racismo na SES, 62,5%. O objetivo geral foi analisar a percepção da dimensão do racismo entre esses trabalhadores da Secretaria de Saúde. Pode passar, professor. E aqui alguns principais resultados apresentados. Eu trouxe bem de forma geral, mas é que não há uma representatividade das profissionais negras. Das 23 participantes negras, nenhuma delas, não, apenas 2 delas, são 25 profissionais negras, apenas 2 delas ocuparam cargos de gestão, e por muito pouco tempo, e aí elas colocaram em alguns discursos que depois que elas foram perceber, né, a discriminação, o preconceito delas estarem assumindo algum cargo de gestão. Então, se a gente olhar de forma geral para a Secretaria de Saúde, ela é composta por 74% da pasta da Secretaria aqui do DF, ela é composta por profissionais mulheres.
né? E aí, por mais que seja uma representação pequena, o nosso resultado também apresentou para essa hegemonia branca, médica, cis heteronormativa. Então, quem é que tem ocupado os cargos de gestão, os cargos de chefia, né, de supervisão, é o homem branco médico. Né? Por mais que a gente tenha uma secretária hoje, atualmente, mulher, o que a gente vê de forma majoritária, e eu posso falar um pouco, né, até do meu próprio histórico, nesses 24 anos, é essa hegemonia branca, médica, cis heteronormativa, compondo nesses cargos, nessa hierarquização da Secretaria de Saúde. Também foi percebido, né, e foi relatada a naturalização dessas desigualdades de gênero e raça, né? Alguns profissionais apontaram essas desigualdades de gênero e raça, mas como algo natural, algo que é assim mesmo e não temos muito o que fazer, né? Essa manutenção também da branquitude e seus privilégios na secretaria, e que algumas apontaram, eu sempre fui chefe, desde quando eu entrei na secretaria, eu sempre fui chamada para assumir cargo de chefia. Né? Mas quem é essa pessoa que sempre foi chamada para assumir cargo de chefia? E quando você olha a mulher branca ou o homem branco, né? Mas estou falando da pesquisa, foram as mulheres brancas. Aí eu trouxe aqui, acho que dá para a gente, pelo menos, alguma dessas realidades discutida. E aí ela fala assim, olha, eu sou coordenadora do programa de residência, e enquanto mulher branca, eu gosto de vários privilégios. Essa foi uma das poucas, acho que foi ela e mais uma, que realmente consegue perceber que ela é uma mulher branca, que ela é uma profissional branca e que ela tem privilégios por ser uma mulher branca. E ela conta. Mas enquanto mulher, eu ainda sou muito, né, eu ainda passo por diversas dificuldades. E aí ela fala, né, que muitas vezes ela foi em algumas reuniões e aí era sempre esperado que o homem aparecesse no lugar dela estar ali, né? Esperando que o homem aparecesse na coordenação, na gestão, que não esperasse que uma mulher estivesse ali. Aí ela conta. Imagina se eu fosse uma mulher negra, né? Que não é esperado de forma nenhuma, né? Não é contextualizado de forma nenhuma. Aí uma outra coloca aqui, para a sociedade, inclusive para o público da SES, se eu estivesse na higienização, eu estaria no meu lugar. Ela fala que não que a higienização seja um lugar indigno. Evidente que não. É de grande importância. Sem higiene não temos saúde, é claro. Mas a gente sabe que é um serviço invisível, um serviço que não aparece quando não é feito. É terrível. Mas é mal remunerado, não é valorizado. Enfim, mas se eu estivesse lá, para muitos eu estaria no meu lugar, entendeu? Lá é invisível. Como eu não estou atrás do balcão, e eu, de certa forma, tenho uma visibilidade, isso incomoda muito. E ela traz que ela assumiu o cargo de gestão, ficou por pouco tempo, porque realmente depois ela foi perceber o tanto de preconceito, discriminação que ela sofria, e que ela vai falando depois, né, no discurso dela, que é uma forma muito sutil, não é uma forma explícita, que vai te minando, vai te cansando, né, uma enfermeira negra. E uma outra fala, né, eu percebo a indagação sobre o racismo, porque você não pode trazer um assunto que é proibido. Você não pode falar sobre isso, porque somos todos iguais. E eu acho que falar sobre isso, não, eu acho que isso é uma violência racial, porque é negado quem você é e o que você está trazendo, né? De validar sua fala, validar seu lugar como profissional. Eu tive vivências raciais que só me confirmaram que eu nunca vou me distanciar do racismo, e por eu ser uma psicóloga. Não, eu sempre vou ser uma psicóloga negra. Isso tanto por pacientes como por outros profissionais. Eu sou identificada assim, e isso muda totalmente a forma como sou vista. Isso nesse percurso de algumas falas que eu trouxe aqui, só para contextualizar o quanto que foi rica também a nossa pesquisa. E aí Lugones apresenta, né, que todas as mulheres que são vítimas de opressão múltiplas, traz a questão da interseccionalidade, né, raça, classe, gênero, interseccionada entre si, não podem ser compreendidas como vítimas, mas como protagonistas de um feminismo decolonial. Que eu acho que a gente está nesse caminho aí dessa promoção, dessa decolonialidade mesmo do poder e do saber. Aí continua aqui também alguns principais resultados, vivências de racismo negadas, né, muitas relações sociais pautadas na negação da existência do racismo, na resistência ou na não percepção dessas desigualdades raciais, e quando foi apontado, né, que elas traziam todo um histórico, e aí se você perguntasse, mas isso é uma vivência de racismo? Não, não é. E era uma vivência de racismo. Né? Muitos discursos, nós não somos racistas, né, o reconhecimento, a visibilidade, a discriminação racial ou a percepção sobre
dos frutos desse privilégio, quando questionado na pesquisa, apontaram uma ausência de episódio ou discurso que se associava ao racismo institucional. E o impacto do racismo institucional, né, que é essa questão de fortalecer ainda mais, potencializar ainda mais o mito da democracia racial, essa questão da segregação, as desigualdades raciais, a questão da violência racial, do sofrimento mental, né, a ausência de representação social, não ocorrer reconhecimento de diversidade racial, ações ou processos de educação permanente que são desconhecidas no processo das profissionais da Secretaria de Saúde. Então, então a SES é uma instituição racista, né? O racismo institucional, ele é encontrado na Secretaria de Saúde. Aí eu apontei aqui que os resultados nos permitem constatar e compreender que o racismo e a discriminação são vivenciados por muitos profissionais negros e usuários das regiões de saúde específicas que compõem a Secretaria de Saúde. Em diversos cenários são episódios não discutidos, não verbalizados, e quando são naturalizados, se tornam brincadeiras e não são associadas ao racismo institucional. Isso porque uma da participante, ela pontuou que falou com o gestor sobre o que ela estava vivenciando e o gestor levou na brincadeira, né? E o quanto que ela estava em sofrimento mental por todo aquele episódio que ela estava sofrendo. Então, o ambiente institucional da secretaria, e acho que muitas instituições, ela não cria o racismo, né? Mas ela reproduz todo esse racismo estrutural e sistêmico no qual nós estamos inseridos nessa sociedade, né? O racismo de Estado, que promove um avanço do poder, e é poder de quem com funções específicas e diversas. E aí Ribeiro vai pontuar que o racismo institucional muitas vezes está exatamente no silenciamento da temática e dos sujeitos subalternizados. Então, não falar sobre isso também está potencializando que esse racismo continue, né? E Bento vai pontuar que não se classifica uma instituição como racista por comportamentos individuais discriminatórios, mas por toda a sua estrutura em que não se percebam essas diferenças, ou que não se quer perceber essas diferenças, né? E as políticas compensatórias, eu tentei trazer um cronograma aqui, desde o início da escravidão, né, dos povos indígenas, em 1530, né, essa transição dos povos indígenas para os escravizados que vieram da África, né, algumas leis que vieram, né, a Lei Feijó de Queiroz, que proibiu o tráfico dos africanos para o Brasil, a Lei do Ventre Livre, né, a Lei do Eusébio de Queiroz, e que foram leis que foram criadas muito mais por exigência da própria Inglaterra, que já estava exigindo o fim da escravidão, né? E que aí, no contexto brasileiro, foram criadas essas leis que depois foram pontuadas como leis para inglês ver, né? E aí, ao longo do nosso histórico, a gente vai ver que as leis que estão sendo ainda criadas ou recriadas e que a gente não vê muito resultado nessas leis, né? Leis para quem vê. Então, eu trouxe aqui um pouquinho desse contexto histórico, que aí em 1888 veio a Lei Áurea, depois em 1900, né, a racialização, a questão dessa separação de raça, da supremacia branca. Depois, em 1986, começou as Conferências Nacionais de Saúde, do Movimento Social, da Reforma Sanitária e Psiquiátrica. Né, em 1995, a Marcha do Zumbi do Palmares. 2001, começa o Programa de Combate ao Racismo do Brasil. 2003, a 12ª Conferência Nacional de Saúde da População Negra, a Lei 10.678 de 2003, da Secretaria de Políticas sobre a qualidade de vida, sobre a questão da igualdade racial, né? A Lei 10.639 de 2003, também que vai contextualizar, a Lei de Cotas, desde 2012, né? E aí, alguns processos, 2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, aí são 15 anos de Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e se a gente, né, eu até fiquei muito curiosa, se a gente for fazer uma pesquisa dos profissionais que conhecem essa política, que estão lá na ponta do SUS, né, queria muito entender, e alguns autores já apontam, né, que há um desconhecimento muito grande dessa Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né, pelos próprios profissionais. E aí, esses dias, no próprio grupo que eu coordeno de população negra, eu perguntei se eles conheciam sobre a Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra. E a maioria nem sabe de que política se trata, né? Então, que lei é essa, que política é essa, que a própria população interessada não tem o conhecimento dessa lei, né, dessa política, e que já tem 15 anos de política. 2023 também, o Ministério, né, instituiu a portaria
que vai trabalhar sobre a questão da equidade dos trabalhadores no SUS, das trabalhadoras, e que ao longo desse processo ela foi sustada, tem alguns dos projetos e princípios dessa portaria que estão sendo executados, mas que atualmente ela está assustada por alguns políticos, né, brancos, com várias justificativas bem aleatórias para que essa política realmente não seja implementada. E não estou conseguindo ler aqui essa última lei aqui de 2014. É a que destina vagas de concurso para a população negra. Isso. E que no contexto, né, do Brasília, essa questão dessa lei ela começou a ser implementada agora em 2022. Então, na Secretaria de Saúde, o primeiro concurso que teve com essa questão das reservas de vaga para a população negra foi a partir de 2022, né, que ainda teve alguns entraves ainda para que realmente fosse concluído o concurso com essa reserva, mas é muito recente ainda, que posteriormente seria uma outra, para a gente estar investigando como é que realmente as pessoas estão e o quanto que mudou também essa composição da Secretaria de Saúde. A própria Secretaria de Saúde, ela não tem quantos de profissionais que são negros e brancos, né? Só tem essa questão da relação de gênero. E entendendo que o Brasil foi o último país de todo o continente americano a abolir a escravidão, né? 358 de escravidão, e que ele foi o último país a abolir a escravidão. Pode passar, professor. Algumas referências, né, dessa apresentação. Pode passar. Aí, só antes de eu voltar aqui, só contextualizando, né, que se você, quando eu fui fazer a pesquisa, eu pesquisei muito do que a própria secretaria ela já tinha apresentado como políticas, né, como política, como intervenção, como educação permanente em saúde, e aí apresenta muitas coisas em datas específicas. Então, anemia falciforme, fazia alguma pauta, a questão da consciência negra em novembro, são coisas muito pautadas, como fosse uma coisa obrigatória, né, de ser feito. E aí, agora eu entrei num grupo de trabalho aqui da população negra, e eu estou perguntando, gente, quais são as políticas que realmente estão sendo implementadas, o que realmente está acontecendo a nível de políticas? E ainda é muito superficial, né, toda essa questão. Então, tem a política em si, tem a questão, né, de alguns departamentos, de alguns grupos de trabalho, mas que parece que não vai para frente. Então, a gente entender essas leis, essas portarias, esses grupos estão sendo realizados para quem? Porque, hoje eu falei, não chega à ponta de quem está lá atendendo a população, não chega para a população em si, chega muito a nível central, essas intervenções de articulação, que foi uma discussão bem dialógica também, da gente entender o que realmente está acontecendo. E aí eu trouxe só para a gente finalizar aqui, que eu até trouxe na minha dissertação de mestrado, que a descoberta de ser negra é mais que a constatação do óbvio. Saber ser negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida e compelida a expectativas e exigências alienadas. Mas é também, sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar, assim, suas potencialidades, que é de uma psiquiatra, né, Neuza Santos Souza. E aí eu estava pensando sobre essa fala dela, e aí também a questão de, né, até parafrasear um pouco ela, que é a descoberta também de ser branco, né, porque a raça branca também ela é existente, né? Eu acho que é trazer essa discussão do que também é realmente ser branco no Brasil, como um país como o nosso, né, nessa sociedade tão desigual, né, saber quais são os seus privilégios, e que muitas vezes quando a gente pontua sobre os privilégios da branquitude, não é contra o sujeito, não é sobre a sua subjetividade, mas é contra os seus privilégios, que muitas vezes ele é herdado, é um legado que não é discutido, né, que é mantido, porque é cômodo eu ficar aqui no meu espaço, obtendo todos esses privilégios, né? Então, queria muito agradecer. Tem meu Instagram, meu e-mail, e abro também para discussão e para as dúvidas. Não sei se eu falei muito rápido. Não, foi dentro do tempo, Melissa. Tem algumas participações que eu vi no chat, mas eu queria deixar em aberto também, assim, se alguém gostaria de fazer algum apontamento. Você trouxe algumas provocações que eu gostaria de retomar com o grupo, né? Quem são os profissionais de saúde que estão nas lideranças, nas chefias? E para além disso, né? Quando a gente olha também para a universidade, quem tem assumido os lugares de gestão, de chefia,
como que tem sido tratado essas questões? Eu acho que a gente pode também olhar dentro do contexto acadêmico, que é um pouco do que você também nos provocou nessa condição. Então, eu queria ouvir também as pessoas quanto à sua provocação, porque você trouxe essa provocação, né, dentro da sua fala, e era interessante a gente também compartilhar um pouco da reflexão de forma coletiva. Aí podem se manifestar aí no chat, né? No chat não, levantar a mãozinha e eu vou acompanhando aqui a ordem, né, de quem pedir para falar. E aí, claro, retomando, né? Eu acho que a gente pode começar, antes de falar do texto, um pouco da sua provocação, que eu acho que é importante a gente refletir coletivamente. Alguém gostaria de falar? E daqui a pouquinho eu volto nas perguntas que eu vi aqui no chat. Quem abriu o microfone? Eu vi que alguém abriu. Não? Vocês vão pensando, então, reflitam a pergunta. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco em problematizar essas questões. Quem são os profissionais? São as pessoas que estão ocupando os cargos de liderança, de gestão, de representatividade, seja no SUS, e aí eu até ampliei a pergunta e a provocação da Melissa, e na universidade também. A Edmeire, Melissa, ela fez uma pergunta, se qualquer coisa você me fala se eu estou no caminho, viu, Edmeire? Se tem algum projeto de extensão no DF sobre a questão do racismo, como capacitação para a comunidade ou para as trabalhadoras, trabalhadores. Tem algum projeto, algum programa de educação permanente ou de formação? Eu acho que é nesse viés que a Edmeire trouxe essa questão. Então, foi muito que eu também fui atrás, Edmeire, para a gente até contextualizar com os resultados, né, da pesquisa. Porque das profissionais, apenas das 40 profissionais pesquisadas, apenas 2 pontuaram que já tiveram alguma capacitação, educação permanente, mas através da residência multiprofissional em saúde mental do adulto, né, que até eu sou preceptora também, que foi a partir de um episódio de racismo sofrido por uma das residentes, que foi levantado esse curso, né, de sensibilização, de capacitação para os profissionais, a partir desse episódio que aconteceu na residência. Da secretária em si, como eu contei, estou há 24 anos. Agora, no ano de 2023, que realmente teve um circuito de palestras que foi pontuado sobre a questão da importância dessas disparidades raciais, dessas iniquidades raciais, e que aí foi feito um ciclo de palestras, foram 4 palestras voltadas para essa temática, para profissionais. Mas para a população em si, o que eu falo, que eu vejo, né, muito, é quando há alguma data específica. Então, vamos pensar assim, a consciência negra em novembro. Aí é colocado lá na página do sistema da secretaria alguma ação que vai ser realizada focada na questão da consciência negra, ou da anemia falciforme, ou de outros aspectos voltados à questão do racismo. Mas é muito feito essas articulações a nível central. Hoje eu estava até discutindo isso com uma que trabalha na nível central. Eu falei, por que não chega na ponta? Por que não chega para os profissionais que trabalham em outras regiões? Então, fica muito ali centrado no próprio central da Secretaria de Saúde. Né? Não é compartilhado para as outras regiões de saúde, que eu acho isso muito ruim. Ou quando é compartilhado, como esses ciclos de palestras do ano passado, eles jogam na página inicial do SEI, mas não contextualizam, jogam lá, quem sabe, sem trazer uma chamada, uma sensibilização. Mas eu já acho que foi um grande avanço ter tido esses ciclos dessas temáticas discutido ano passado. E que até perguntei se vai continuar, eles estão nessa discussão, se vão ampliar, se vai continuar para esse ano. Muito bom, Melissa. Pessoal, eu queria muito ouvir vocês, sejam os tutores, sejam preceptores. Eu acho que os preceptores também é muito rico quando eles olham para o seu serviço e refletir um pouco essa questão de quem são a força de trabalho na sua unidade.
E quem está nos cargos de liderança, quem tem um perfil que é demarcado enquanto autoridade, que tem um poder legitimado, seja institucional, por uma portaria que vai definir aquela autoridade, ou às vezes é uma autoridade tácita, né? As pessoas acabam respeitando aquilo como uma autoridade e uma figura de liderança, de poder naquela relação. Então, eu queria muito ouvir vocês. Claro, os estudantes que já estão em estágio, se conseguem identificar isso quando estão dentro das unidades de saúde. Então, assim, eu gostaria muito que vocês trouxessem um pouco dessa reflexão também. Quem gostaria de falar? Senão, a gente faz por livre e espontânea indicação. Samara, sim, obrigada. Seu microfone não abriu, se você estiver falando. Às vezes a gente esquece de ligar. Agora foi? Agora foi. Boa tarde, só gostaria de parabenizar a Melissa pela palestra. Eu acho que é uma temática muito importante. Em relação ao que você falou, primeiramente, assim, dentro da universidade, o que eu percebo, assim, pelo menos no curso de medicina, que é o que eu vivencio, é que, apesar de políticas públicas, né, reforçarem e assim, incentivarem, né, a entrada da população negra no curso de medicina ou em qualquer outro curso, ainda assim a gente vê que permanece a maioria das pessoas brancas, por mais que ainda tenha cotas para negros. E até em relação ao estágio no HC, o que eu percebo é que, assim, quase não existem chefes, pelo menos dos que eu tive contato, muito, muito pouco. E até em relação mesmo, vamos dizer assim, os funcionários da EBSER mesmo, a gente percebe que tem funcionário negro no hospital? Tem sim, mas a maioria deles, eles ocupam cargos que não necessitam curso superior, né? Então, a gente vê que é um problema que, assim, o governo até tenta, mas ainda assim, hoje a gente vê que é um problema muito recorrente e que está não só em Brasília, mas está aqui em Goiânia, está na universidade, está em todos os lugares. Muito bacana, Samara, a sua reflexão. Melissa, quer contribuir também, assim, dentro da reflexão da Samara? Sim, até o que a Samara pontuou, em 2021 foi feito um levantamento sobre a demografia médica no Brasil, e aí apontou que tem tido um avanço, né, de profissionais negros que entram para, né, a universidade, mas que ainda há muito a se construir, porque muitos não permanecem. Então, tem até no próprio dissertação a gente pontuou isso, né? O índice de profissionais negros com índice de medicina era 2,6%, então é muito baixo ainda, né? Os profissionais ou os estudantes que chegam até a entrar para a universidade, principalmente de medicina, e não concluírem o curso, né? Então, já tem alguns estudos que vão apontar essa disparidade ainda tão grande na formação, principalmente da medicina de profissionais negros. Em 2013 também teve uma outra pesquisa, até aqui na região onde eu fiz a pesquisa, região oeste daqui de Brasília, contextualizando quais eram os profissionais da medicina, a raça cor, né? E aí foi muito baixo também essa representatividade de profissionais na medicina, profissionais negros. Mais alguém gostaria de fazer reflexão dentro do seu serviço? Nívia, ótimo. Sim, Nívia. Oi, estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Porque hoje eu consegui colocar o microfone algo que eu conseguia falar para dar certo. Primeiramente, parabenizar a Melissa, viu, Melissa, pela fala, muito, muito esclarecedor, né? Muito bom também os pontos que você considerou para a gente. E, assim, observando o que eu venho vivenciado, né, na SES, eu já tenho 20 anos de Estado, e então, e muitos deles no mesmo lugar, na mesma instituição. Nós temos também lá uma maioria de mulheres brancas, né, e também ocupantes também dos cargos de chefia, né, dos cargos de gerência e coordenação, os cargos ditos de confiança, né, e o interessante que eu observei, que casa com a sua fala, é que nos últimos anos, acho que nos 2, 3 últimos anos para cá,
nós temos visto situações pontuais, datas pontuais, né, onde a política de gestão, né, da instituição, ela tem chamado a atenção da gente para esse ponto, essa questão do racismo, né, e outras questões também voltadas também para esse foco, mas tem chamado a atenção da gente especificamente em situações pontuais, né? Então, o que eu observo é que, assim, antes não havia nem isso, né? A gente não era discutido, não era falado, não tinha nenhum movimento, né, para poder desenvolver essa fala, para poder colocar as pessoas para pensar. E agora, de alguns anos para cá, eu observo que isso tem acontecido, mas em situações pontuais, datas comemorativas, né, algumas situações pontuais em que o servidor ele é chamado a discutir, ele é levado a pensar e tudo, mas dentro desse contexto, em datas e situações pontuais. Então ainda nós estamos nesse contexto ainda, né? A gente não conseguiu ampliar. Mas eu acredito que já é um ponto, né? Já é algo que a gente conseguiu caminhar, uma vez que antigamente, há alguns anos atrás, a gente não tinha nem isso. E é isso, Fernanda. Obrigada, viu, Melissa? Muito bom, Nívia, sua reflexão, até porque, Melissa, a Nívia, ela está na preceptoria aqui do PET com a gente, e atua na Escola de Saúde Pública, então pensa como, para ela, ouvir um pouco mais sobre essas questões atravessa pensando as lacunas que você trouxe de formação, de educação, que muitas vezes não chega, como você até refletiu, né? Uma lacuna não chega na ponta, em quem está fazendo assistência. E como a reprodução do racismo institucional atravessa os profissionais e até os trabalhadores reproduzem isso junto com os usuários, as usuárias do serviço. Então, é muito interessante, né? A Nívia traz um pouco dessa reflexão, inclusive de que não havia, a gente avança, mas de forma pontual ainda não se constitui em políticas sustentáveis ou ações sustentáveis que geram uma institucionalização de fato desse avanço do enfrentamento das questões de iniquidades raciais e de gênero, que eu acho que, e eu quero até finalizar esse encontro fazendo uma leitura de um trecho aqui do livro da Grada Quilomba, que eu acho que representa muito que não dá para a gente falar de raça sem falar de gênero, e não dá para falar de forma alguma de gênero sem falar de raça. Né? A gente precisa ter esse olhar na interseccionalidade, que foi muito importante na sua fala, e eu acho que isso é o ponto, né? O PET está provocando a gente pensar que não dá para ser... A gente avançou, ainda em passos lentos, mas a gente ainda tem muitas lacunas, muitos desafios para que isso se torne sustentável. E aí, antes de eu passar para a Ana Lanucci, quer fazer alguma reflexão dentro do que a Nívia falou, Melissa? Acho importante que a Nívia trouxe também, né, dessas datas, que tem sido um avanço, mas entender também o governo anterior, né, que realmente suprimiu a Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, agora com um novo governo que foi retomar a questão do Ministério, né, da Equidade Racial. Com a Agenda 2030 tem a questão, né, da desigualdade de gênero, mas tem a proposta também de colocar o 18º objetivo como dessa questão da desigualdade racial, que não tem. Então, eu acho que, aos poucos, está se trazendo de volta essa proposta que esse governo anterior, ele realmente suprimiu todas essas nossas expectativas, que agora, pelo menos, a gente tem alguma expectativa de melhora nesse aspecto, que ainda tem muito a avançar. Obrigada, Melissa. Lanucci, por favor, pode fazer sua contribuição. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, que agora eu estou dirigindo mesmo. Sim, a gente está ouvindo. Está ouvindo? Eu vou dar uma encostadinha para poder só falar da minha experiência, né? Tenho 20 anos de prefeitura e de estado. E, assim, uma das grandes coisas, assim, o texto, né, parabenizar,
pelo texto, porque é maravilhoso, porque é o que a gente vive, na verdade, é o negacionismo. Então, as pessoas negam muito o racismo, mas precisamos falar sobre isso, porque realmente ele existe. E, assim, passei 2 episódios que foram muito parecidos. Eu tinha uma chefe, o Vale dos Sonhos, ele tinha uma chefe negra, que foi chefe durante muitos anos, porém, assim, ela deixou de ser chefe pelo racismo. Então, assim, as pessoas, quando ela iria chamar a atenção de algum funcionário, ou assim, as pessoas chegavam a falar, só podia ser uma negra. Então, assim, veio a calhar com esse, assim, ela não se sentiu um lugar onde ela pudesse exercer, né, aquela função. E um segundo episódio que aconteceu no Hospital Geral, né, de Goiânia, que eu passei até para a direção, que foi de uma cirurgiã dentista, que foi selecionada para o cargo, né, foi selecionada por mim para o cargo, e que em um determinado momento em que ela estava na UTI fazendo um procedimento, ela sofreu racismo por parte de, né, um profissional médico que estava ali, perguntou quem era ela, o que ela estava fazendo ali e falou palavras racistas. Então, ela chegou a passar para mim, tivemos que denunciar, porém, as instituições, elas não levam aquilo, não dão andamento a isso, infelizmente. Então, o fato foi passado para a gestão, porém, não teve nenhuma repercussão, negócio, não, mas isso não é assim, isso assim, ela que entendeu mal. Então, assim, existe, minha experiência com isso realmente é que precisamos falar, falamos muito pouco sobre isso, né? Quem é da raça branca precisa reconhecer, sim. E o que eu mais vivo, assim, em unidade, como o Vale de Saúde, como o Vale dos Sonhos hoje, não tem cargo para ninguém de chefia, assim, negro, mas, assim, o que a gente já viveu foi experiências que realmente não deu certo. Mas é isso, que a gente precisa falar sobre isso. Hoje em dia, eu acho, sim, que a população negra, ela precisa se livrar dessa questão do racismo estrutural, né? Então, a gente precisa falar muito sobre isso, porque isso acontece muito na realidade, principalmente dos locais como unidade de saúde de periferia, como é a nossa lá, que nós vamos fazer estágio no Vale do Sul. Obrigada, Lanuce, cuidado aí no trânsito, né? Melissa, sim, pode fazer a contribuição. Ela nos trouxe dessas experiências, né, que são valorizadas, que são ignoradas, que repercute a questão do racismo institucional, né, do racismo em si, mas há muitos episódios que são silenciados. Eu acho que falar sobre o racismo, de quem vivenciou episódio de racismo, também traz muito sofrimento. Então, é muito difícil eu falar, não, realmente está acontecendo, porque há um sofrimento mental muito grande. Então, durante a pesquisa, uma participante falou assim, que ela tinha umas coisinhas, no final da entrevista, que eu perguntei, tem alguma coisa que gostaria de acrescentar, ou deixou, né, que eu deixei de perguntar, ela, não, tem umas coisinhas que me incomodam, umas coisinhas, não são nada não, mas são umas coisinhas. E aí ela trouxe assim, né, a questão de sempre ela ser a que é demandada para fazer o café da equipe. Né, uma mulher negra, e que há várias pessoas, não é determinado que ela faça café, porque o papel dela ali não era de copeira, de fazer o café, mas que sempre era ela que era demandada para fazer o café. Então, tirava lá da sala dela e falava assim, não, porque o seu café é mais gostoso, é porque você que sabe fazer o café, e às vezes ela estava numa atividade, fazendo algo, e alguém demandando ela para fazer o café. Né? E ela falou, umas coisas que me incomodam, umas coisinhas que trazem sofrimento. Né? E que às vezes até é difícil de falar que isso está me gerando um certo sofrimento, porque é muito difícil falar sobre isso. O que a Ana falou, que não é só a
população negra a trazer essa discussão, acho que é importante, por isso nós estamos aqui hoje, né, principalmente da população branca trazer essa discussão também, né, nesse coletivo. Então, é muito importante nós estarmos aqui todos juntos, principalmente dessa iniciativa mesmo da academia de contextualizar essa temática que ainda traz muito sofrimento ainda e é muito invisibilizado e naturalizado, como o Alonso se apontou, e que a gente percebe que quando mas é algo concreto, bem explícito de racismo, quem está acima, e geralmente é um homem branco, né? E aí acaba ignorando todo aquele processo ali, até por desconhecimento, ou porque traz incômodo mesmo trazer essa questão. Então, é nisso, né? Obrigada, Melissa. Professor Ivo. Boa tarde novamente. Melissa, obrigado pela sua fala. Tá? Eu queria fazer um comentário, que é o seguinte: essa desconstrução que precisa ser feita, ela parte muito também de questões mínimas. Por quê? Se nós pensarmos, você começou com a questão do colonialismo, né? A base de tudo está ali. Não existia, antes deste processo, a questão da raça. Né? O termo raça, ele foi inventado justamente para a tentativa e efetivação de uma superioridade branca. O Fanon, ele coloca isso muito bem, né? Tanto ele quanto o M. Césaire, lá no discurso sobre colonialismo, ele nos aponta isso. E essa construção colonialista de uma máquina capitalista, ela é responsável por enraizar na nossa sociedade tudo aquilo que gera a colonialidade, do poder, do saber e etc., e como isso ainda permanece hoje como uma forma de ferida colonial mesmo, né, na sociedade contemporânea. E até em termos de linguagem, é necessário que haja esse processo de desconstrução, a partir de uma visão até de uma educação decolonial constante nos currículos escolares, tanto da escola básica, né, do ensino básico, até o ensino superior. Quantas vezes nós escutamos determinados termos em sala de aula? O escravo. Não, esse termo está errado. Né? O escravizado. O índio. Não, está errado, é o indígena. Isso não é mimimi de linguagem. Né? É basicamente uma correção daquilo que foi falado historicamente de forma incorreta durante um bom tempo, e é falado até hoje. E as pessoas insistem nisso, né? Como uma forma de subalternização mesmo, como nos coloca Angela Davis, Bell Hooks e etc., a Grada Quilomba. Então, essa desconstrução, ela é necessária e ela precisa ser feita também, como você disse muito bem, por outros agentes. No caso, o sujeito branco, ele precisa assumir essa postura, né? Como uma forma também de reação a isso tudo. Então, era basicamente isso. Obrigada, professor Ivo. Melissa? Acho que o professor ele trouxe um resumo mesmo, né, desse processo, que ele é decolonial e que não precisa ser iniciar pelas grandes intervenções, né? Vamos começar a refletir de uma forma, né, crítica, refletir qual é o nosso papel, onde nós estamos, né? Quais são os meus privilégios ou desprivilégios, né? O que eu posso fazer através disso para que comece as mudanças. Eu acho que a gente já tem alcançado algumas coisas quando a gente olha essa nova geração de crianças que já tem, como o Fanon traz, essa questão da identidade do negro, já estão se sentindo pertencentes a essa raça negra, né, como boa, como bonita, que o meu cabelo também é bonito, que a minha cor também é bonita. Isso já é uma construção a passos pequenos, mas que já está sendo feito, né, a partir da mídia, a gente já tem visto mais, né, na televisão, mais personagens negros, mas ainda é muito pouco essa representatividade, né? Principalmente nos locais de poder, no local de fala, dentro da academia. A gente teve a experiência, a gente foi procurar uma professora negra para compor a banca, né, da dissertação do mestrado, e nesse momento não tinha. Né? Então, começar por aí também, a gente precisa de doutores na academia, de mestres na academia, para estar passando todo esse conhecimento também, essa desconstrução decolonial que a gente precisa muito. Muito bom, Melissa. Antes da gente fazer um segundo bloco, e aí olhando mais para o texto,
porque eu sei que todo mundo aqui leu, Melissa, viu? Não só a Lanusse, que já te parabenizou, porque traz esse cenário de um olhar da trabalhadora negra, de como também o serviço reproduz o racismo com os usuários e negros, as usuárias negras, como que isso se apresentou, e aí no cenário até da saúde mental, que é o texto nosso de referência. Eu queria passar um vídeo curtinho. Acho que a Melissa deve até lembrar que a gente, nas disciplinas do mestrado, a gente costuma utilizar nas ciências sociais, que é um vídeo que foi feito pelo governo do Paraná, que chama Teste de Imagem. Quem conhecer pode fazer um joinha, assim, só para eu ver. Quem que já conhece, já tinha visto esse vídeo. E aí eu vou reproduzir, e eu quero depois ouvir vocês com essa provocação desse vídeo, que foi produzido por uma gestão governamental para trazer um pouco dessas provocações da temática que a gente está discutindo aqui. Então, eu vou reproduzir minha tela para a gente assistir esse vídeo juntos. Acho que agora vai. Deixa eu ver. Foi. Vamos lá. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolher uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. E essa? Ele tá saindo do trabalho, voltando para casa. Gerente de algum banco. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. Um grafite é uma arte, não é vândalo, não. Não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Fechadora. E essa? Motorista? Motorista particular. Eu também acho uma espécie de motorista. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Então, depois da gente ouvir a Melissa e agora com essa... E detalhes, foi uma campanha há 7 anos no Paraná, do governo do Paraná, e aí é um pouco também das reflexões que a gente ouviu aqui, que a gente ainda está engatinhando sobre as temáticas do enfrentamento do racismo, né, e pensar em equidade a partir das questões raciais. Olhando agora o vídeo, queria também trazer mais provocação, assim, dentro disso, o que vocês conseguiram extrair dessa campanha que foi trazida pelo governo do Paraná? Quem gostaria de falar? Isabela Vieira. Opa! Eu acho que falar assim sobre o que as pessoas estão, essa visão que as pessoas têm é racista e tudo mais, isso aí acho que é óbvio, né, para todo mundo, é bem, acho que eu vou até dizer que é senso comum, a gente vê esse vídeo e consegue identificar, é racismo, mas eu acho que a gente pode ir até além e pensar
por que que essas pessoas pensam isso? Será que elas de fato são pessoas, nossa, essa é a pior raça, esses aí são os piores? São pessoas racistas, mas o que que levou essas pessoas a pensar isso? É justamente essa discussão. Essas pessoas não estão ocupando esses espaços. Eles estão ocupando espaços de profissões que são mal pagas, que são desvalorizadas. E assim, a gente pode voltar naquilo mesmo que o professor Ivo falou, tipo, isso, a gente volta no colonialismo. Uma vez que a escravidão foi, entre aspas, abolida, para onde que essas pessoas foram? Elas receberam oportunidades? Elas tiveram oportunidades iguais para a gente falar da famosa meritocracia? Não teve. O lugar que essas pessoas foram parar foi na área marginalizada. Foram pessoas que foram jogadas para a margem da sociedade. Então, assim, fica muito difícil para essas pessoas chegarem nos mesmos lugares se elas não tiveram nenhum tipo de acesso a esses lugares. Então, assim, acabou a escravidão, mas assim, é isso, se vira aí, eu não vou deixar você acessar nenhum tipo de espaço, não vou deixar você receber o mínimo para se viver de uma forma decente. Então, assim, de fato, essas pessoas não vão conseguir enxergar pessoas negras em posições de liderança, em posições de poder. É um empresário de sucesso, é uma designer de moda. Vão associar a espaços que, tipo assim, como se só sobrasse aqui para eles. Eles não podem ir além disso. Não pode chegar, não pode ser atendido por um médico negro. O que é isso? Eu, inclusive, nunca fui atendida por um médico negro. Então, assim, é muito difícil acessar esses espaços quando a gente leva em conta a nossa história. Não só do Brasil, né? Porque eu acho que isso é algo generalizado, mas eu acho importante a gente olhar além, né? Que acho que todo esse tema se relaciona com o que a gente falou até agora, né? Sobre essas pessoas não ocuparem esses espaços. Isso de maneira generalizada, na saúde, em empresas, no governo, né? Então, assim, acho que isso foi o que me chamou mais atenção. Muito bom. Obrigada, Isabela, com sua reflexão, as suas contribuições, assim, né? Pensando também nessa perspectiva de que como se naturaliza essas posições sociais, pensando o marcador de raça. Então, a gente naturaliza e reproduz na nossa sociedade esse olhar que ele é enviesado e naquilo que o Gessé de Souza vai falar de subcidadania, né? Enquanto que a população negra, a população indígena, ela acaba nesse processo de naturalização, a reprodução de compreensão de que são cidadãos uma subclasse ou subcidadãos. Então, isso que você traz, né? Ao longo da história, marginalizados, sem condições de acessar oportunidades e lugares de que ele possa ter o desenvolvimento pleno da sua subjetividade, das suas identidades, a partir do que se é. Então, acho que isso que você trouxe é uma reflexão bem importante. Melissa, você gostaria também de fazer alguma contribuição dentro do que a Isabela colocou? A Isabela colocou, né, e aí é uma discussão, né, que a questão das cotas raciais também, né, que vão entrar aí como uma reparação histórica, porque a partir do momento que houve, né, a finalização, acabou o processo de escravização, para onde que esses negros, essa população foi? Ela ficava à margem da sociedade, e até Josué de Souza ele vai apontar, né, que a população de escravos do processo colonial agora é o que ele chama de ralé brasileira, né? Quem é que tem ocupado as maiores favelas do Brasil? Qual é a cor dessas pessoas, dessa população? São os negros. Qual é a maior margem de cor de população de rua? É a população negra. Então, para a gente pensar onde é que estão essas pessoas, né? Porque elas não tiveram nenhum incentivo financeiro, né, de capacitação, de trabalho, após serem expedidos pelos colonos. Quem é que teve o incentivo do capital? Foram os próprios colonos que perderam, então eles tiveram incentivo porque perderam sua mão de obra escrava. Né? Deveria ter sido o inverso. E que aí o sistema de cota ele vem para tentar reparar todo esse processo, né, que não teve anteriormente. E que ainda é muito discutido, né, essa questão das cotas raciais. Então, o que a Isabela está trazendo é muito importante da gente tentar entender e contextualizar isso, né? Onde é que está, para onde foram essas pessoas? Elas ficaram à margem da sociedade. Né? Quem mais? Mércia, Ana Lúcia, Luciana, estou chamando agora tutoras e a nossa coordenadora geral aqui. Gente, eu estou no carro, então eu vou ficar sem o vídeo e vou falando. Tá bom.
escutando a discussão de vocês, eu lembrei que hoje de manhã cedo eu estava escutando na rádio e ontem o Congresso aprovou uma emenda constitucional que retira as multas que os partidos iriam ganhar, faz um perdão de multas que os partidos iriam ganhar agora por não ter cumprido a questão das cotas dentro dos candidatos nas eleições. Então, a gente vê que isso está acontecendo a olhos vistos, né, a questão. E a questão das cotas, principalmente, era a questão de ter a quantidade de candidatas mulheres, candidatos negros e população LGBTQIA+, né? Então, aí a gente vê que isso roda, mas continua acontecendo, principalmente se a gente olhar a composição do Congresso Nacional, né? Então, é um outro elemento para trazer para a discussão que aconteceu de ontem para hoje. Ana, isso é tão importante, porque e aí a Melissa também nos provocou na fala dela, né? De que democracia a gente está falando, porque o conceito basilar de democracia é a representação da complexidade e da diversidade que tem uma sociedade, uma população. Então, quem de fato está nos representando enquanto toda essa diversidade nos espaços de decisão e de tomada de decisão de poder, da agenda política e das políticas públicas, né? E aí nisso é um pouco do que Melissa nos trouxe da referência da Cida Bento, de pensar como que o privilégio da branquitude, e aí traz esse cenário de que quem ocupa os lugares de poder e da tomada de decisão, de definir a agenda política, está no homem branco, cis heteronormativo. E um modelo, né, nesse movimento que eles estão falando que é o projeto Anistia dos Partidos. O que é o recado que o Congresso e essa representação nos dá? Que não se importa com essa agenda de fato, né, e que querem ter uma manutenção de poder, e aí isso a Melissa nos provocou muito, e manter os seus privilégios, tanto pensando no capital econômico, mas um capital político, um capital simbólico, porque eles vão definir o que vão fazer com os corpos das pessoas negras, com os corpos das mulheres, com os corpos das populações LGBTQIA+, e com a vida dessas pessoas. E, obviamente, a gente tem visto, especialmente recentemente com o PL do estupro, que é, de fato, esse grupo, o que eles entendem quanto aos direitos das mulheres, os direitos das pessoas que gestam, e pensando os ciclos de vida também nesse cenário, né? Que eu acho que a gente também sempre precisa olhar para os ciclos de vida nesse cenário. Muito obrigada, Ana, dessa memória aí da agenda do dia, né? Pensando na agenda do dia mesmo. Melissa, sim, gostaria também Não, de eu estava pensando que a Isabel estava trazendo também desse estereótipo, né, do sujeito negro, que é perigoso, que não quer trabalhar, né, que é o que não consegue dar conta de assumir uma chefia, de um cargo, né, que não é preparado, e muitas vezes não é preparado mesmo, mas por que não é? Né? Se a gente olhar o contexto social dentro do processo colonial mesmo, tem um porquê dessa dominação do poder mesmo. Então, Gessé de Souza ele vai trazer muito, contextualizar quem é que tem direito ao estudo, na educação, a própria pesquisa que nós fizemos, por mais que seja ainda uma amostra muito pequena, mas 100% das profissionais que só tinham ensino médio eram profissionais negras. Isso reflete o contexto social brasileiro como um todo. Né? Então, o professor também pontuou dessa questão da violência, né? Qual é a maior margem de pessoas que estão que são em liberdade, né, privada, que estão nos presídios, ou que sofrem violência. Tem uma cor, e é isso que a gente está tentando, né, discutir aqui, porque não é a cor branca, é a cor negra. Né? Então, a gente, pelo menos de uma forma crítica, fazer uma análise crítica para a gente tentar buscar alguma diferença nessa redução dessas disparidades raciais. Alguém perguntou também sobre a diferenciação de racismo institucional e estrutural. Aí eu trouxe aqui sobre Almeida, que ele tem até o Racismo Estrutural, um livro pequeno, mas muito
sabe, bem objetivo, vai contextualizar bastante. Aí ele coloca assim, que o racismo estrutural ele foi instituído pela herança dessa segregação racial e pela essa falsa democracia racial. Corresponde ao conjunto de práticas, hábitos, situações racistas que promovem a exclusão e os episódios de preconceito difíceis de se comprovar. Isso, o racismo estrutural, que é muito mais essa coisa velada, essa coisa que não foi bem isso que eu falei, não foi bem isso que eu quis pontuar, não, você não assumiu o cargo, não foi por racismo, né? E aí o racismo estrutural no Brasil, acima de tudo, entender essas relações de poder que instituíram historicamente, culturalmente e politicamente nessa concepção multifatorial que também constitui a subjetividade do sujeito. E o racismo institucional ele vai pontuar que é do Estado, é do poder, mas são nesses espaços onde que para a gente contextualizar mesmo, onde é que está, quem é que está assumindo ali o poder, quem é que tem direito a fazer um curso ou não, quem é escolhido ou não, né? É esse racismo institucional, e aí ele vai pontuar aqui, deixa eu trazer aqui para vocês. Até saiu um pouquinho aqui. Fazer aqui do trabalho aqui para vocês, só para mim. Que o racismo estrutural, a diferenciação, é esse modo normal com que o racismo, né, está presente em todas as relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas, dessa relação social, que faz que a responsabilização seja do indivíduo institucional por atos racistas que não vão, né, diminuir, não vão reduzir essa desigualdade racial. É algo que foi estruturado desde os primórdios desse processo colonial. E o institucional vai conferir esses privilégios baseado nessa concepção de raça. Edmeire, você levantou a mão, fica à vontade. A gente já pode entrar no artigo? Claro, por favor. A gente já está chamando, assim, já tem um tempo para falar do artigo. Eu queria que a Melissa falasse um pouco sobre o episódio que ela relatou no artigo, que quando ela pediu, né, um posicionamento, né, lá no trabalho dela, né, ela foi denunciada para a gestão, né, como pessoa causadora de ofensas e de indicar falsas questões raciais. E como vocês duas exporam no artigo, ficou muito claro, né, todas as questões que estavam acontecendo, principalmente com o paciente, o branco que teve acesso, né, e o negro que não teve. Como que foi para você, Melissa, essa situação? Porque eu fiquei me imaginando, nossa, continuar naquele local, né? Como que foi isso? Edmeire. Então, foi difícil depois, porque não falaram diretamente para mim, né? Foi falar para a gestão que tudo que eu estava pontuando ali era inexistente, que a equipe não era racista, que a equipe não teve episódio de racismo. E aí, só para a gente pensar um pouquinho, se o próprio usuário, nesse contexto, ele chegou a verbalizar que poderia ser questão de racismo, então os episódios eles já estavam bem explícitos, né? Era algo bem grave que estava acontecendo. E aí, na reunião de equipe, falaram que nós não somos racistas, que eu estava colocando, que o próprio usuário pontuou, porque a gente foi levar a fala do usuário. Era mais uma questão que ele estava delirando, né? Trouxe essa questão do sofrimento mental, do transtorno mental para o usuário. Então, assim, a desqualificação dessa fala, a não validação da fala do usuário, e aí quando os profissionais, né? Profissionais negros pontuaram também para trazer essa discussão para a equipe, não é apontar A e B, mas vamos discutir aqui por que está acontecendo esse acesso ou não para determinado usuário, e aí a equipe deu um salto. Não, aqui isso não acontece, nós não somos racistas. Né? E vários episódios, como o do paciente branco, de olhos azuis, que até o próprio cachorro deixaram colocar dentro da unidade, porque era questão afetiva, era questão protetiva para o usuário, mas isso nunca ocorreu para o outro usuário, né? E para mim foi muito difícil, porque
teve esse episódio todo, eu entrei de férias, e aí depois, durante as férias, mandaram, que o gerente quer falar com você, que você teve posturas, né, de ofensa com o colega, e a gente é muito taxado como isso, né? Principalmente a mulher negra, como a raivosa, como a que gosta de caçar encrenca, né? A nervosa. Então, tem esse estigma, esse estereótipo também da mulher negra. Então, quando a gente pontua num contexto de trabalho, é algo como se a gente estivesse levantando algo que não é verdade, algo inexistente, né? O sentimento que foi assim, será que eu estou pontuando algo que não existe, isso é da minha cabeça? Sabendo que não é, né? Que é uma realidade que a gente vivencia o tempo inteiro e que a gente precisa expor, que a gente precisa discutir, mas que muitos não estão preparados para essa discussão, porque causa incômodo. E essa é uma estratégia mesmo de manutenção dessa perspectiva de um racismo estrutural. A deslegitimação da fala, os estereótipos que a gente vai reproduzindo em relação à população negra, seja a mulher negra, seja o homem negro. E isso já traz, né? A gente teve um dossiê recente, no final do ano passado, que foi da Ciência e Saúde Coletiva, que trouxe um pouco do cenário da saúde da população negra. Então, assim, os dados, eles são mostrando como que a gente reproduz nas nossas práticas assistenciais, mas nas nossas práticas também de vínculos e relações com a população, seja com os colegas no trabalho, né, isso que a Melissa traz nesse relato de experiência dentro, enquanto trabalhadora do SUS, é a perspectiva de quem já tem um letramento em saúde sobre essas questões. O próprio usuário acaba, ao longo do processo, começa a identificar, né, essa violência sistemática sendo apresentada, e aí a gente falando de violência institucional também nesse contexto, e o dossiê da Ciência e Saúde Coletiva mostrando que as mulheres negras sofrem mais violência obstétrica, porque existem estereótipos de que dentro desse processo, né, da colonialidade, de que a mulher negra ela é mais forte, ela suporta mais dor, então a violência obstétrica acaba sendo mais identificada nas gestantes e negras. A gente observa também esse cuidado, muitas vezes, na perspectiva de um cuidado mais humanizado, ele fica tangenciado quando a gente olha, sejam para as crianças negras, para os adolescentes negros, muitas vezes a deslegitimação da fala assim, tá inventando coisa, é coisa da cabeça. E aí agora vocês pensem num cenário de um serviço de saúde mental, que já além de a gente estar falando desse recorte racial, a gente tem estigmas em relação às pessoas com transtornos, as pessoas que fazem uso, né, de substâncias. Então, como que isso potencializa quando você vem com esse recorte de raça dentro de um cenário de um serviço de saúde mental? Por isso que recentemente tenho visto muitos memes, né? Fala assim, coisas com CAPS. A gente tem que tomar cuidado, sabe, com esses memes, porque o que a gente está fazendo é a reprodução mesmo desses estigmas, da discriminação de pessoas que são assistidas pelo serviço de saúde mental. E acaba fazendo um processo que é o que a gente chama de desumanização. Lembrando que lá atrás, quando inicia esse processo, né, da colonização, né, da colonialidade aqui no Brasil e na América Latina, e aí um pouco do cenário do que a Melissa falou, a população negra não era vista como ser humano, ela era vista como uma mercadoria, né, um objeto, um produto que era comprado, tinha um valor econômico atribuído àquela mercadoria. E quando acontece o processo, né, que a gente tem, né, de abolição da escravidão nesse contexto, é um pouco do que a Melissa falou. Não, eu não vou contratar esse objeto, esse produto, porque eu nem reconheço essa pessoa enquanto ser humano. Então, eu prefiro trazer pessoas da Europa, né, novos imigrantes, para trabalhar, e eu vou pagar salário para essas pessoas. Então, como que isso, e por que eu estou resgatando isso lá de trás? Porque o artigo mostra ainda esse olhar de objetificação da população negra, da pessoa negra, né, em que você desumaniza, você não legitima a fala dela, você não a reconhece dentro das suas singularidades, das suas identidades.
e o tempo todo é um pouco nessa perspectiva do que a Melissa falou. Ao passo que existe um racismo estrutural, atrás disso, gente, existem as práticas de violência, né, que eu acho que é um pouco do que o GT4, o GT3 e o GT4 acabam trabalhando muito nessas temáticas, né, da saúde mental, da prevenção de violências, e a gente não tem como falar dessas questões de saúde mental e de prevenção de violência se a gente não olhar as raízes que levam ao processo de desigualdades, né? Então, é pensar um pouco nesse cenário também. Alguém mais? Sobre o texto. A gente está deixando em aberto, mas foi muito bom, Edmir, e você pontuar também o texto aqui. Trouxe essa questão dessa miscigenação das raças, né? Que a democracia racial existente, né? A questão, né, da miscigenação da raça tinha um porquê também, né? Que ao longo dos anos ia extinguir a raça inferior, a raça negra, com essa miscigenação das raças. E que isso não ocorreu, tinha até uma data específica, quando se estudo acontecesse em 2012, não existiria mais raça negra. Então, tinha todas as concepções errôneas ao longo desse processo para tentar realmente desqualificar, né, não deixar o sujeito negro como sujeito, né, detentor de direitos que ele tem também. Então, todo esse processo que é um mito dessa democracia racial, né? Essa democracia racial ela não é existente. Mas é um mito que a gente conta para dizer, não, nós não somos racistas. O Brasil não é um país racista. Então, vamos olhar as estatísticas, vamos olhar os dados para ver o que eles nos dizem. Aí a gente vai poder falar se é ou se não é. É aquela conta que não fecha, né? A gente tem uma pesquisa que pergunta, o Brasil é racista? 80% das pessoas vão falar, sim, o Brasil é racista. Aí se você pergunta para a pessoa, você é racista? Porque muitas vezes é aquilo, a gente não tem como falar do racismo como práticas individualizadas, porque a gente está reproduzindo algo estrutural. Mas ao passo que nesse movimento eu vou falar, não, eu não sou racista, né? Então as respostas quase sempre é, não, eu não conheço, e um pouco do relato de experiência, né, do texto é isso, você está nos acusando de racistas, né? Na verdade não é uma acusação, é uma constatação de práticas estruturais que estão colocadas ali naquele serviço, em que o coletivo precisa refletir sobre essas práticas e rever e ressignificar seus processos de trabalho, sejam entre os trabalhadores, sejam junto aos usuários. No entanto, vai para um lado pessoal, vai numa perspectiva, você está me acusando, né? E eu acho que o ponto que a gente tem que chegar é assumir de fato, somos racistas sim, porque nós temos uma estrutura consolidada e institucionalizada de racismo. E assumir esse lugar, e aí um pouco do que a Cida Bento fala, e entender os privilégios quando você fala da branquitude, né? E o nosso lugar e aí nessa perspectiva também essa luta antirracista precisa estar clara também quando a gente tem uma advocacy voltado para identificar esses privilégios da branquitude. Pessoal, a gente já está indo para o finalzinho e eu queria muito fazer a leitura desse trecho do livro da Grada Quilomba, né? Pensando um pouco do que a gente falou, porque eu já quero ir fazendo um pouco de uma transição para o tema da próxima semana. Na próxima semana, a gente vai debater inclusão, acessibilidade e pessoas com deficiência. A Ana Lúcia nos falou um pouco, né? O Congresso está aí olhando, aprovando uma lei de anistia dos partidos que feriram a determinação legal de garantir as cotas de gênero, raça e diversidade dentro do Congresso e nas representações políticas. Mas a gente também precisa olhar, e aí fica aqui uma dica, que existe um projeto de lei também que está tramitando no Congresso, em que ocorre a esterilização compulsória de pessoas com deficiência. Então, para fazer um pouco dessa transição, e quando a gente fala de esterilização, é pensando nas mulheres com deficiência, né? Então, na semana que vem, a gente vai tratar da inclusão, acessibilidade, e aí fica aqui, né, essa sugestão de vocês pesquisarem sobre esse PL que está em trâmite no Congresso. É muito, assim, a gente precisa estar atento a esses projetos que estão passando no Congresso nesse momento, né, diversas pautas nessa busca de retroceder com direitos e quanto à dignidade humana das pessoas dentro da sua diversidade, das suas identidades. E aí, nesse cenário, eu queria fechar
encontro de hoje fazendo uma leitura do livro, né, da Grada, que são Memórias da Plantação. Acredito que alguns de vocês já tiveram acesso, já leram, né? Depois eu posso buscar se eu tenho. Ah lá, a Melissa também. E é um dos capítulos que me comovem muito quando eu faço a leitura, me comove e me deixa muito indignada. Ótimo. Ivo, depois a gente então compartilha o PDF para quem quiser fazer a leitura completa. É o capítulo 4, que chama Racismo Genderizado. Você gostaria de limpar a nossa casa? Quando eu tinha entre 12 e 13 anos, eu fui ao médico por causa de uma gripe. Após a consulta, ao me dirigir à porta, ele de repente me chamou. Ele estivera olhando para mim e disse que havia tido uma ideia. Ele, sua esposa e seus 2 filhos, de aproximadamente 18 e 21 anos, estavam indo viajar de férias. Haviam alugado uma casa no sul de Portugal, em algum lugar em Algarve. E ele estava pensando que eu poderia ir com eles. O médico, então, propôs que eu cozinhasse as refeições diárias da família, limpasse a casa e, eventualmente, lavasse suas roupas. Não é muito, disse ele. Alguns shorts, talvez umas camisetas e, claro, nossas roupas íntimas. Entre essas tarefas, ele explicou, eu teria tempo suficiente para mim. Eu poderia ir à praia e fazer o que você quiser, insistiu ele. Ele tinha máscaras africanas decorando o outro lado do consultório. Eu devo ter olhado para elas. Elas são de Guiné-Bissau, disse ele. Eu trabalhei lá como médico. Olhei para ele calada. Eu realmente não me lembro se fui capaz de dizer algo. Acho que não. Mas me lembro de sair do consultório em um estado de vertigem e de vomitar, após ter me distanciado de lá algumas ruas, antes de chegar em casa. Estava diante de algo irracional. Nesse cenário, a jovem menina não é vista como uma criança, mas sim como uma servente. O homem transformou nossa relação médico-paciente em uma relação senhor e servente. De paciente, eu me tornei a servente negra, assim como ele passou de médico a um senhor branco, simbólico, uma construção dupla, ambos fora e dentro. Nessas construções binárias, a dimensão do poder entre as oposições é duplamente invertida. Não se trata apenas da paciente negra e o médico branco, ou a paciente mulher e o médico homem. Trata-se de uma relação paciente mulher negra e médico homem branco. O duplo poder de um em relação à outra e se refletindo nas estruturas de autoridade, complexificando suas políticas. Parece que estamos presas em um dilema teórico. É racismo ou é sexismo? Eu termino aqui com esse trecho, esse nosso segundo encontro. Eu espero que tenha sido muito provocativo, que tenha trazido várias reflexões nos nossos lugares de privilégios, mas também nos nossos lugares de sofrimento, nos nossos lugares de opressão. Eu queria deixar, então, um pouquinho desse tempo, né? Se alguém gostaria de fazer mais alguma reflexão, mais alguma contribuição, antes de eu passar a fala para a Melissa, para a gente se despedir. E aí, alguém gostaria de fazer alguma reflexão? Edmeire, sim, por favor. Se estiver falando, o microfone está fechado. Às vezes a gente esquece. Ah, desculpa. É bem rapidinho sobre a minha vivência do estágio, que eu tenho percebido. A questão da gente nomear, né, os fatos de forma correta é importantíssimo. Mas o que eu tenho percebido na sala de aula, né, acompanhando as regentes do estágio, essa nomenclatura, ela está sendo repassada de forma solta. As professoras falam, né, indígena, invasão, escravizados, mas só fica nessa fala. Não faz a contextualização real para as crianças. Não tem
aquele letramento mesmo para as crianças em relação ao que é o racismo e o que são falas racistas, né? Então, a criança só escuta ali, é indígena, escravizados, mas só fica naquilo. E aí volta para aquele conteúdo formado, né? Aquele conteúdo assim, do livro, e não faz a contextualização mesmo, a reflexão, né? Não faz o que a gente chama de letramento com as crianças. Eu penso que nos cursos, não sei como que poderia ser feito isso, incluir no currículo mesmo, como tem a luta da EJA, né, de incluir no currículo, né, a disciplina de EJA, incluir também essas questões, para quando lá na educação, na formação, na alfabetização das crianças, isso ser repassado de uma forma realmente correta, concreta, de conscientização, para futuramente essas crianças, né, tanto as brancas como as negras, elas se reconhecerem, né, como seres humanos, como as pessoas de direitos, e não reproduzir, né, não acontecer igual a gente viu no vídeo, para ir quebrar mesmo, para ir quebrando isso, e eu penso que lá na alfabetização da EJA, que pode ser plantada uma sementinha para, talvez, futuramente, né, alguma mudança ocorrer. Obrigada, Edmeire. Mais alguém gostaria de falar? Melissa, sim. Eu fiquei inquietada aqui. Porque Edmeire completou agora 20 anos, né, daquela lei que vai falar sobre a questão de trabalhar a história da África brasileira indígena com o ensino fundamental. São 20 anos de lei. Né? E é trazer muito mais do que essa cultura, mas essa cultura que foi negada, essa identidade que foi negada, né? Tem toda uma linguagem, o discurso, tudo que foi negado a essa. A Melissa travou para mim, pelo menos. Então, travou para todo mundo. Vamos ver se ela volta, né? Para ela poder fazer a fala final. Enquanto isso, mais alguém? Eu estou vendo que vocês estão fazendo aqui, né? As considerações de vocês desse encontro. Vamos repetir a nossa avaliação. Somos poucos, né? Só temos 13 aqui, mas eu gostaria muito que vocês colocassem no chat, em uma palavra, como vocês estão saindo desse encontro, porque a gente sempre está fazendo a nossa avaliação e montando a nuvem de palavras. Então, desse encontro, em uma palavra, enquanto a Melissa tenta voltar, o que vocês estão levando desse encontro hoje? Quem está aqui ainda com a gente, pode escrever no chat. Oi, professor, voltei no celular, não sei o que aconteceu com a minha internet aqui. Até me perdi um pouco. Mas a professora simplesmente pulou a página, né, de trabalhar essa questão da consciência negra. Às vezes por falta mesmo de letramento racial, mas está lá na lei. Por que essa lei ela não é cumprida, ela não é implementada de forma eficaz? São 20 anos. Por isso que eu coloquei lá como provocação, né? Essas leis estão servindo para quê e para quem? Qual é a serventia dessas leis? Né, que tem que ter, realmente, tem que ter políticas públicas, mas que elas possam ser implementadas, que elas possam ser cobradas da eficácia e por que elas foram criadas, né, por que elas foram demandadas. Então, você trouxe essa questão, mas já tem 20 anos essa lei, a Lei 10.639, desde 2003, e que a gente não vê muito resultado ainda. Melissa, a gente já está no finalzinho, mas eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, compartilhar toda a sua sabedoria, né, da sua história, porque não é só o mestrado que traz toda essa sabedoria para discutir essa temática, você traz isso na sua história, na sua militância, que você traz tão arraigada assim no seu discurso, nas suas práticas, nas suas ações, na forma com que você cria sua filha, você sempre deixa isso muito claro, né, que você está ali no seu cotidiano, sempre buscando, né, construir uma educação antirracista onde você passa. Então, assim, para a gente foi muito bom. Eu
espero, né, o pessoal está escrevendo aqui no chat como que está saindo desse encontro em uma palavra, e eu queria deixar essa gratidão mesmo com você, e sinta sempre as portas abertas aqui com o Pet, comigo, né, você sabe que tem esse vínculo de orientador é para sempre. E aí eu deixo o finalzinho para você se despedir da gente. Quero agradecer imensamente, né, esse convite, porque eu acho que parte da academia de reconhecer também que a gente pode falar, que a gente também tem esse lugar de fala, que o subalterno, como o Espírito fala, pode falar, né? E eu acho que é isso, essa construção teve um mestrado que, nossa, foi uma construção de conhecimento imensa, mas que não para, ela é contínua o tempo inteiro, né? De se redescobrir como mulher negra também, na fase adulta, né? Da importância de trazer todos esses princípios para minha filha também, ela saber que ela é negra, que ela é bonita, né? Que ela tem seus valores, que ela é muito importante, apesar que ela já tem alguns privilégios que eu não tive, mas é importante também ela conseguir, né, visualizar e se entender como pessoa negra, que também é importante, porque como os alunos pontuaram, né, todos os profissionais. Esse estigma, esse estereótipo, porque que a gente não dá conta, que a gente não tem voz, né, que foi negado muito ao longo de todo o nosso processo histórico, e que a gente está desconstruindo aos poucos, né. E dizer para os profissionais, é parte da gente começar a fazer essa desconstrução decolonial, né, no nosso atendimento, né, na questão da educação também, na universidade, estar ali com um profissional negro, a gente tem que ter essa visão ampliada de onde ele vem, o contexto da determinação social também, que está implicado em todo esse processo, né, não há como a professora Fernanda falou, não há como trabalhar raça sem trabalhar classe, sem trabalhar gênero, tem a interseccionalidade aí que está implicada nesse processo, e a gente precisa estar com esse olhar ampliado para que a gente realmente consiga ofertar um cuidado mínimo possível, que seja mais humanizado, um acolhimento mais, sabe, mais humanizado, e que esteja ali, sabe, além de humanizado, a gente saber com quem que a gente está tratando, é uma pessoa que tem uma identidade, é uma pessoa que tem uma voz, é uma pessoa que tem uma história, e que a gente precisa, né, contextualizar isso nesses momentos. Então, eu queria muito agradecer, estou muito feliz mesmo por ter participado, espero que tenha contribuído. Ainda tem muita coisa para mim aprender, para mim descobrir. Esse conhecimento ele é contínuo e eu estou nesse processo aí. Então, eu queria muito agradecer a cada um pela participação, pela escuta aqui nesse momento. Obrigada, Melissa. Pessoal, só para deixar